movimento Mães que Oram pelos Filhos tem cumprido sua missão de capacitar um exército materno para promover a atividade apostólica e se colocar em batalha espiritual pela salvação e restauração das nossas famílias. Com isso, tem atingido seus objetivos de interceder em favor dos filhos e formar mães para serem intercessoras, que estarão a serviço segundo o coração de Deus. Além da evangelização e oração, o movimento possui vários serviços e, para falar sobre eles, nós vamos receber de forma remota a Luciana Soares, ela que é coordenadora do Serviço Nacional Virtual Filhos. Seja bem-vinda ao programa Pai Eterno, Luciana. Obrigado, Padre Wellington. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui Luciana, e divulgar esse serviço. Primeiro eu queria saber se eu falei certo. É o Serviço Virtual Filhos, é isso? Isso mesmo. Explica para nós o que é o serviço. O serviço, hoje nós temos 8 serviços, Padre Wellington, dentro do Virtual Filhos. Como que ele funciona? Eu vou dizer primeiramente como funciona. É um serviço onde nós acolhemos as mães virtualmente. Então, o objetivo dele é o fortalecimento espiritual dessas mães. E todas as mães do Brasil, elas são inseridas dentro de um grupo virtual, aonde diariamente, durante todo o dia, nós podemos partilhar as suas necessidades, as suas dificuldades e também viver momentos de oração. Dentro do Virtual Filhos, nós temos 8 serviços, que são os serviços dos filhos dependentes químicos, os filhos afetividade, que são os homossexuais, os filhos do céu, que são os falecidos, os filhos para controle das emoções, que são os filhos que têm todas depressão, que tentam suicídio. Dentro desse grupo, nós acolhemos as mães com os filhos nessa necessidade. Os filhos que virão, que são mulheres que querem engravidar, os filhos especiais, que são os filhos com síndrome de Down, qualquer uma das necessidades especiais dos filhos, os filhos desaparecidos, que são os filhos que as mães perderam e não têm notícia dos filhos. E, por fim, os filhos do coração, que são os filhos adotivos. Padre Wellington. É muito serviço. Eu estou aqui imaginando cada um desses. Eu não imaginava, e confesso para você que, apesar de conhecer o movimento Mães que Oram pelos Filhos já há algum tempo, né? Eu já tive a oportunidade aqui de falar com a Ângela, de conversar com outras mães. Nós tivemos aqui o encontro estadual Mães que Oram pelos Filhos em Trindade, né? Você está falando de onde? Eu falo de Vila Velha, Espírito Santo. Ah, então tá aí pertinho do berço, né? De onde nasceu. Estou no berço, faço parte do berço. O movimento. Eu queria que você contextualizasse, porque a gente, falando do serviço, talvez tem muita mãe, eu tenho certeza que tem muita mãe nos acompanhando agora, se perguntando, esses serviços, eles estão linkados a um movimento, né? E é esse movimento Mães que Oram pelos Filhos. Eu queria que você falasse para nós o que é o movimento Mães que Oram pelos Filhos, para a gente refrescar a memória de quem está nos acompanhando aqui na TV Pai Eterno. O movimento é um movimento de mães que oram, né? O próprio nome já diz, somos mães, o nosso carisma é oração e nós precisamos nos unir. Deus criou o movimento para que nós pudéssemos unir em oração juntas. Isso é muito bonito da gente vivenciar dentro de cada grupo, né? Então, o movimento hoje ele está no Brasil todo, internacional também. Nós temos crescido, graças a Deus, em torno de mães que, vivendo todas essas dificuldades, esses anseios, essas angústias em relação aos filhos e à família, encontrou no movimento essa necessidade de oração. Então, juntas, nós oramos pelos nossos filhos. Certo. Esse é o objetivo do movimento. Do movimento. Orar pelos nossos filhos, juntas. Isso é muito bonito. Agora, quando a gente fala desses serviços, eles são oferecidos de modo virtual? Virtual. Esse serviço... Qual que é o endereço? Como? Qual que é o endereço para as pessoas acessarem? Então, não tem endereço. Como que ele funciona?
Dentro de cada um desses serviços, vou dar um exemplo para o senhor. Dependente químico, eu tenho um grupo virtual pelo WhatsApp. O encontro acontece virtualmente através do WhatsApp. Cada serviço desses são 8 serviços englobados dentro do Virtual Filhos. Cada serviço tem um grupo do WhatsApp específico. Então, as mães de filhos dependentes químicos são inseridas dentro do grupo de filhos dependente químico, onde essas mães que convivem e vivem a mesma realidade pode partilhar e rezar. Isso a nível Brasil, Padre Wellington, não tem por estado. Isso é a nível Brasil. Então, se tem uma mãe do Acre, uma mãe do Paraná, que tem um filho dependente químico, ela vai entrar dentro deste grupo. Dentro deste grupo eu tenho uma coordenadora que me ajuda a organizar o grupo diariamente. Olha que interessante isso. Hoje nós temos, Padre Wellington, 2.100 mães inseridas dentro desse serviço, virtualmente. Então, é muito bonito isso. Vocês têm sentido o resultado desses serviços? Como é que tem sido a devolutiva? Diariamente. A minha principal retorno que eu tenho do serviço são as minhas próprias coordenadoras do serviço hoje, que são as que conduzem cada grupo. De 8 serviços, 6 mães são frutos do serviço que elas participavam. Então, vamos dizer, a coordenadora do serviço dependente químico, ela foi uma mãe acolhida pelo serviço, ficou 1 ano, 2 anos dentro do serviço e hoje ela coordena as mães. E isso é muito bonito, porque é esse fortalecimento, né, da gente entender que a gente precisa fortalecer e a gente, entendendo isso em oração, que é o nosso objetivo, fazer com que a outra mãe aprenda a rezar também. Porque nós não rezamos pelas mães, nem pelos filhos delas, nós rezamos com elas. Isso é uma grande diferença. O nosso intuito é ensinar a mãe a viver essa experiência de oração, que não tem canal direto maior que o da mãe com o filho. Então, muitas vezes, padre, as mães se sentem sozinhas, abandonadas, porque é a realidade, elas não têm com quem conversar. E dentro do serviço, elas podem vivenciar esse momento de oração, essa experiência de oração diária, para que juntas, todas nós possamos ajudar umas às outras, os nossos filhos, a nossa família. Agora, o movimento tem como objetivo, além das obras espirituais, promover essa caridade, né? Tem serviços, por exemplo, como filhos encarcerados, né? Sim. Como é que funciona esse trabalho? Os filhos encarcerados, hoje, ele é um serviço novo. O virtual encarcerados fazia parte... A gente está com um probleminha na conexão com a Luciana. Veja bem... Voltou. Agora sim, voltou? Não. Então, nós estávamos falando, Luciana, justamente sobre esse serviço. Você dizia, o serviço virtual encarcerados fazia parte... Isso, fazia parte do Virtual Filhos. Certo. Com a necessidade de nós estarmos indo até as mães presencialmente, então criou-se o serviço presencial encarcerado, que é onde a mãe vai para a porta do presídio, uma equipe de mães, né, do serviço, vai até a porta do presídio acolher essas mães. E aí o serviço virtual encarcerados uniu com o presencial. Então, hoje nós temos um serviço encarcerados, nacional encarcerados, onde elas trabalham presencialmente na porta dos presídios e virtualmente também acolhendo as mães para esse fortalecimento espiritual. Certo. O movimento é regido por um estatuto, né? Com uma associação de mães que oram pelos filhos, né? A AMO. Como é que é dividida e constituída essa associação? Olha, essa associação, eu não sei te falar exatamente não, Padre Wellington, essa informação aí a gente teria que ver com a Ângela. Não, o pessoal me mandou aqui essa pauta porque talvez seja mais no âmbito jurídico, né, para poder... É só jurídico, é só jurídico. Certo. Agora, só jurídico. Esse serviço... Isso eu sei falar para o senhor. Sim.
Agora, É mais para sair, porque a gente vende os produtos, né? Nós temos a comercialização dos livros da Ângela, das camisas do movimento, então é basicamente jurídico mesmo. Agora, parece que um dos principais serviços lançados no fim do ano passado foi esse de filhos desaparecidos, né? Sim, Você podia falar um pouco para a gente sobre esse trabalho? Sim. O padre Adilson, em setembro, ele entrou em contato com a Ângela, né, dizendo da moção que uma mãe de Goiás teve em relação a esse serviço. E então a gente começou a conversar sobre isso. Esse serviço, nós já tivemos a moção, 2 outras mães, essa moção há uns 3 anos atrás. É uma mãe de Belo Horizonte que entrou em contato comigo na época, dizendo que estava na fila e tinha muitas mães com filhos desaparecidos e que nós precisávamos acolher. E como tudo que a gente faz no movimento, Padre Wellington, a gente reza, a gente acolhe e reza. E Deus vai proporcionando o tempo certo para que as coisas se organizem. E foi uma grata surpresa quando, em setembro, o padre Adilson entrou em contato conosco, né, dizendo da moção que essa mãe teve. Eles ficaram uns 2, 3 meses intercedendo para ver se realmente isso era uma moção do Espírito Santo ou era alguma coisa pessoal, né, um desejo pessoal dessa mãe. E foi entendido que realmente era uma moção do Espírito Santo. Então, a gente começou o trabalho e a divulgação desse novo serviço. A coordenadora, que é a coordenadora do serviço hoje, é a Esther. Ela compartilhou comigo quando eu convidei ela para ser a coordenadora, né, do serviço virtual. Ela me disse que ela passava muitas vezes embaixo em Belo Horizonte, naquelas marquises, e via aquele tanto de pessoas deitadas, e com certeza ali tem um filho desaparecido e uma mãe que sofre e ao mesmo tempo ora por esse filho. Então, é uma realidade que nós estamos vivendo, mais uma moção do Espírito Santo, da gente cuidar dessas mães. É um serviço novo, a gente está aprendendo a entender, né, a dor dessa mãe, acolher essa mãe, e para que a gente possa crescer cada vez mais. Aí, vendo você falar, Luciana, eu estava lembrando aqui, eu trabalhei com pastoral de rua na cidade de Goiânia, e eu me lembro quando nós passávamos pelas ruas e víamos, principalmente entre os jovens, usuários de drogas, sempre ficava uma pergunta para nós do grupo, da pastoral, como é que estaria naquele momento a mãe daquele jovem, daquela jovem que estava nas ruas, né? Porque todos nós temos uma referência de geradores, de progenitores. Então, a gente precisa também pensar nisso e acredito, é claro, que vocês ainda vão fazer muito, mas muito principalmente por essas pessoas, né, que precisam de fato de cuidado. Tanto mães quanto os filhos, né? Filhos. E essa partilha, agora eu queria saber justamente o dado da partilha, né? As mães que fazem parte desse movimento, principalmente no atendimento, na ajuda umas às outras, elas recebem algum tipo de formação para realizar esse serviço pastoral, esse serviço religioso? Então, é mãe para mãe. Aí. Esse é o bonito do movimento. É mãe para mãe. É de coração de mãe para coração de mãe, Padre Wellington. E é isso que faz essas mães serem tão unidas. É o sofrimento dessa mãe que faz a outra ter vontade de buscar e de interceder e de ajoelhar no chão pelo grupo daquele que ela participa. Então, assim, as coordenadoras do serviço, todas as minhas coordenadoras de serviço, elas vivem a realidade junto com os filhos. Então, elas sabem o que aquela mãe está sofrendo. Elas têm a dimensão da dor, do sofrimento, da angústia dessa mãe. Então, é uma ajudando a outra. É uma mãe que ora ajudando a outra mãe que ora. É muito importante, eu queria dar um testemunho para o senhor uma vez, claro, de uma mãe eu não lembro de qual estado que ela era, se não me engano, era de São Paulo. E ela, conversando, me mandou um áudio falando que ela sempre esteve sozinha. É uma mãe de dependente químico. E ela sempre esteve sozinha.
e que aquele dia o filho dela estava muito transtornado e ela entrou no grupo e pediu ajuda de oração. E as mães começaram a unir cada uma no seu lar em intenção daquele filho. E ela, mais tarde, ela mandou outra mensagem dizendo que ela ia internar ele compulsoriamente. E então, ela, de novo, falou, eu não consigo sozinha se vocês não estiverem comigo, eu não tenho coragem de fazer isso. E as mães foram intercedendo. E isso foi o dia todo, ela mandando notícia, enfim. Quando foi 10 horas da noite, ela manda um áudio no grupo falando que ela só conseguiu e só estava de pé porque tinha mães intercedendo e orando para que ela e o filho dela conseguissem achar uma luz no fim do túnel para toda aquela situação. Então, é muita simplicidade. É uma simplicidade de coração mesmo, de amor de mãe. Nós não temos nenhuma... Nós temos muitas formações dentro do movimento. Hoje, a maioria das mães que estão inseridas dentro do serviço são mães que fazem os encontros presenciais nas paróquias, né, que é o nosso forte. Elas vivem lá, então lá elas têm formação, a gente trabalha a Lexio Divina, a formação, todo o encontro, os textos. Então, isso tudo nos dá base para que a gente possa sustentar uma outra em oração. E uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar aqui para o senhor também, nós somos mães que oram. Nós somos oracional, não assistencialista. Então, às vezes, elas me questionam, a gente poderia ter um advogado, vocês poderiam ter acesso às clínicas? Não, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é conseguir manter aquela mãe firme para que ela consiga não só resolver essa primeira situação do filho, mas para a vida toda, né? É como a mãe dos filhos do céu. Eu falo que mais dor do que uma mãe que perdeu o filho, padre. Então, isso é para a vida dela. Ela precisa se sentir forte, fortalecida, acreditar que Deus está ali, né? Nossa Senhora está presente dia a dia com elas para que elas possam conseguir suportar e vivenciar a cruz que cada uma de nós carregamos. Luciana, vendo você falar, eu estou aqui pensando, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade até para os encontros acontecerem, né? Sim. As pessoas estão privadas até de vivenciar esses momentos específicos da missa, da comunhão, da frequência às comunidades, e a situação vai se complicando. Como é que tem sido para vocês, primeiro, a utilização das plataformas de comunicação e mídia? E depois, a importância dessas plataformas para esse tempo que a gente está vivendo? É fundamental, né? Nós temos feito os encontros presenciais, que eram os presenciais online. Rapidamente, nós entendemos que nós não poderíamos deixar essas mães, que nós precisávamos estar cada vez mais próximas a elas. E então, rapidamente, o movimento se moveu para que nós conseguíssemos organizar esses encontros virtuais. Então, os encontros continuam acontecendo virtualmente da mesma forma como acontecia presencial, e a gente incentiva as mães à missa, né, a assistir às missas online. Isso é um trabalho que o movimento e os nossos diretores espirituais nos incentiva e nos impulsiona a vivenciar isso com as mães. Então, nós temos formação, continuamos tendo as formações. No momento de quaresma agora que nós estamos vivendo, nós também temos todo o trabalho da metodologia, que é um outro serviço que traz toda essa dimensão para que a gente possa estar o tempo todo em oração e buscando, né? Porque realmente não é fácil. O senhor imagina que para todas as mães, todas nós estamos vivendo dificuldades em milhões por conta dessa pandemia. Mas nós estamos firmes, estamos conseguindo manter os grupos unidos, as mães virtualmente, e isso tem sido uma bênção de Deus. E os encontros acontecendo também virtualmente. Nós descobrimos uma outra forma de nos comunicar. É um desafio que vai sendo vencido dia após dia, né? Quando a gente pensa que o encontro não vai acontecer por conta da pandemia, ele acontece de uma outra modalidade, né? Exatamente. E veio a live, né? A Ângela teve a moção da live, da gente rezar o terço pelos filhos todos os dias. E isso foi maravilhoso, porque trouxe as mães para mais próximo de todas nós.
e elas não se sentiram desamparadas, elas se sentem dentro do grupo, mesmo que somente aquela 1 hora que elas ficam na live, mas elas se sentem próximas. Nós temos atraído com a live muitas mães que não conheciam o movimento, que nunca tinham ouvido falar, outras mães que querem ser inseridas dentro do serviço virtual, outras mães que estão abrindo, que querem abrir o grupo na paróquia dela quando elas voltar. Então, assim, a movimentação nas redes sociais do movimento, graças a Deus, nós temos uma equipe maravilhosa, Padre Wellington, uma equipe que trabalha dia e noite e está sempre antenada com essa questão da mídia do movimento. Isso nos segurou 100% na pandemia. Agora eu queria convidar também quem está em casa, porque deve ter muita mãe perguntando assim, como é que eu faço parte para conhecer o movimento, para ser uma mãe que ore pelos filhos em união com as demais mães? Tem um endereço, tem uma rede social que elas podem acessar? Tem, nós temos no Facebook, nós temos no Instagram, nós temos o site do movimento, que é o melhor que elas podem acessar, porque através do site elas podem encontrar na cidade dela, no estado, na cidade, o grupo que tem, né? Então é www.mãesqueoram.com.br. Aí, tá. Vou pedir para o pessoal colocar o endereço. No site, o site vai ser a forma, mas também pode entrar pelo Instagram, Mães que Oram Oficial, e que também a gente responde as informações. Durante esse período... Se a mãe quiser abrir o grupo, ela pode entrar em contato conosco, né? Se ela quiser fazer parte, descobrir aonde tem um grupo mais próximo da cidade dela, também tudo fica no site. Durante esse período da quaresma, vocês estão fazendo uma oração mais diferente, que é tipo um retiro, né? Aproveitando para viver um retiro. Isso. A gente está vendo aqui no site. Eu estou acompanhando aqui, está muito bonito. Vivenciando dia a dia. E isso tem feito com que as mães estejam muito mais presentes e unidas. Por incrível que pareça, Padre Wellington, você precisa ver como elas estão mais unidas no grupo, né? A falta de estar presencialmente tem feito as mães se unirem mais online. E cada época nós temos, né? Nós trabalhamos, esse ano é o ano da Eucaristia, é o ano que nós vamos falar sobre a Eucaristia no movimento. Então, é um trabalho contínuo de formação que nós temos. Nós tivemos a reconciliação, que foi o primeiro ano. O ano passado nós tivemos a oração com Santa Teresa d'Ávila e esse ano nós vamos trabalhar Eucaristia. Isso tudo é uma preparação para a vida, para o percurso da mãe para a santidade, né? Trazer esse percurso diariamente para elas. Eu vou pedir para a produção corrigir aí o link, que é Mães que Oram pelos Filhos. Não é só Mães que Oram, é Mães que Oram pelos Filhos.com.br, tá certo? Isso. Então, o site correto é mãesqueorampelos-filhos.com.br. Lá vai poder encontrar os grupos que podem estar mais próximos, né? E também participar das atividades. Isso. Tudo que a gente faz é colocado lá para que as mães possam ter, tanto as mães do movimento quanto as mães que não fazem parte do movimento. É importante dizer para o senhor também que o Serviço Virtual Filhos, ele não é um serviço exclusivo das mães que fazem parte do movimento das Mães que Oram pelos Filhos. Nós acolhemos as mães que não fazem parte do movimento para participar conosco do serviço virtual. Porque muitas vezes vou dar um exemplo, filhos especiais. Muitas vezes a mãe não tem com quem deixar o filho para ir para um grupo presencial às 7h30 da noite. Então, ela pode entrar dentro do virtual e vivenciar um encontro da mesma forma como se ela estivesse presencial. Ou na cidade que a mãe mora não tem o serviço, não tem o movimento. Ela também pode participar conosco. Então, se a mãe tem qualquer uma dessas necessidades específicas, estando ou não dentro do movimento, ela vai ser muito bem acolhida e amada por nós.
Luciana, eu quero agradecer de coração, Luciana Soares, coordenadora do Serviço Nacional Virtual Filhos. Você leve meu abraço às demais mães, de modo especial a Ângela, todas que fazem parte desse movimento tão querido por nós aqui da TV Pai Eterno. Que Deus abençoe e reze por nós que somos filhos. Vocês são nossos filhos prediletos, né? Nós Muito temos os obrigado. filhos prediletos e os nossos filhos, e vocês são os nossos filhos prediletos, que é o serviço dos filhos prediletos que nós temos, que rezamos por todos vocês, pela vida e pelo todo direcionamento que vocês têm nos dado a todo momento, desde o primeiro momento que o movimento suscitou no coração da Ângela. Eu queria deixar meu telefone também, se fosse possível, que as mães que tiverem quiserem alguma informação ou que quiserem ser inseridas dentro do serviço, podem entrar em contato diretamente comigo, que eu vou direcionando todas elas. Certo, pode falar. O DDD é 27, o DDD. 27. O telefone 9503. Certo. 9577. 9577. Tá aí, então, é o telefone da Luciana Soares. 9577. 9577. Conseguiu anotar, diretor? Aí, ó, vai aparecer agora. Quer ver, Luciana? Aqui no nosso, aí, ó, 27 99503 9577. Isso certo? Mesmo. Então, certo. Esse aí as pessoas poderão entrar em contato por WhatsApp com você, certo? Pode entrar em contato por WhatsApp comigo. E aí eu vou direcionar, vou acolher e vou direcionar para os serviços delas. Tá certo. Olha, muito obrigado, Luciana. Sim? Eu que agradeço a oportunidade, né? Nós somos igreja, o movimento é igreja e precisamos estar juntos para que a gente possa acolher e fazer esse trabalho tão lindo que Deus espera e pede de cada um de nós. Obrigado pela oportunidade, tenho certeza que nós vamos fazer outros trabalhos. Eu que agradeço, Luciana Soares, coordenadora do Serviço Nacional Virtual Filhos, ela que falou conosco lá de Vila Velha, no Espírito Santo.